Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim e que a paz de Jesus, do Divino Espírito Santo de Deus, esteja em cada lar, em cada coração de vocês. Neste vídeo nós vamos falar sobre as enfermarias espirituais. O que venham a ser as enfermarias espirituais, né? Nós temos as enfermarias espirituais físicas na Terra, né, no nosso planeta, e temos as enfermarias espirituais no plano astral e espiritual. As enfermarias espirituais na Terra são os locais em que as pessoas se reúnem, não só as casas espíritas, não, aqui eu falo de todos os setores, todos os locais que as pessoas de boa vontade, os médiuns capacitados se reúnem, né? Porque existem isso nas casas das pessoas, nas quais os médiuns se reúnem para tratar não só dos doentes físicos, nós encarnados, como os espíritos que para lá corram, né? Espíritos desencarnados, levados pelos seus próprios mentores, levados pelas próprias pessoas daqui da Terra que pensam muito neles, né? Que pedem socorro para eles e tudo mais. E as enfermarias espirituais, que são os pontos, né, de reajuste mental e emocional daquele espírito que desencarnou, que não são pontos fixos, né, que são os prontos-socorros espirituais, que estão aí pelo plano astral e espiritual, sendo levados, né, de um lugar para o outro, onde mais os espíritos necessitem. Às vezes, quando eu falo naqueles vídeos sobre as notícias dos entes queridos, eu falo muito nesses prontos-socorros espirituais, porque são locais que os espíritos são levados, que ainda não tiveram acesso às colônias espirituais e estão nesses prontos-socorros, né? No plano astral, no plano espiritual. Mas eu também quero dizer aqui que antigamente, uns 40 anos atrás, tínhamos muito desses pontos espirituais terrenos, né? Todo mundo fazia esses trabalhos, né? Em alguns locais, nas suas casas, residências mesmo, não só nas casas espíritas, não só nos centros espíritas, mas também nas suas casas. Mas com o passar do tempo, foi diminuindo muito isso, praticamente está zerado esse tipo de trabalho. E infelizmente, as pessoas estão mais aderindo à psicografia, né? À pintura mediúnica, o que eu acho extremamente errado, a pessoa se dedicar mais nas casas espíritas às pinturas mediúnicas, né? Às psicografias, porque as pessoas estão acorrendo atrás de psicografia. Eu mesmo eu recebo muitos e-mails, né, pedindo psicografia. E eu já expliquei que eu não trabalho com psicografia. Até porque quem acompanha meu canal sabe que as psicografias, elas não são bem quistas por mim, porque tem pessoas que o parente, né, o familiar ou o conhecido desencarnou há menos de 6 meses e já quer uma psicografia. Tem outros que há menos de um ano já quer a psicografia. E a espiritualidade nos informa, na verdade, que tem que ser acima muito de um ano, né? Porque o tempo da Terra não é o tempo da espiritualidade. Esse tempo, espaço da Terra, ele não existe no mundo espiritual, o espaço-tempo. Então, eles dizem só o seguinte, a informação é que para cada 8, 10 anos de desencarne de um espírito na Terra, lá ele só está desencarnado há poucas semanas, né? Há poucos dias ou há poucas semanas. Então aquele espírito, né, se ele não tiver sido de uma ordem moral acima do normal aqui na Terra, ele não vai conseguir fazer uma psicografia, né, adequada, porque daí vão várias coisas que precisam ser estudadas para se ter uma boa psicografia. Tem que ter, né, aquela vibração com o médium que vai fazer aquela psicografia, né, vamos dizer assim, uma vibração entre o espírito e o médium. A família tem que estar, né, próxima daquele local que vai haver, ou mesmo longe, né, pode a família ir lá, tudo bem, mas tem que ter. Então é muita coisa que os mentores às vezes não deixam, porque vocês podem olhar, eu já falei isso em outros vídeos, né? Não me agrada porque o médium
o espírito vem parecendo assim, que já está um santo, né? Que foi canonizado pelo Vaticano. Vem falando, né, naquele jeito dele assim, que já está muito tranquilo. E nós não somos assim, né, pessoal? Né? A grande maioria, mais de 99%, dos desencarnados e encarnados, não somos assim. Ninguém via santo, né, da noite para o dia. Ninguém via santo e ninguém fica falando assim, daquela forma. Então, a credibilidade, no meu entender, na minha humilde opinião, a credibilidade cai muito dessas psicografias, né? A gente vê aí pela internet uma série de psicografias, né? Principalmente de atores, de pessoas conhecidas no mundo aí da mídia, de uma forma geral. E eu não acredito nessas psicografias. Mesmo a pessoa já estando desencarnada há 2, 3 anos, eu só acredito em psicografia, pessoal, de pessoas acima de 15 anos de desencarnado. Porque aí houve realmente um tempo hábil para aquele espírito tivesse preparação para fazer aquela psicografia. E outra coisa também que está acontecendo, que infelizmente, né, além disso, que há uma proporção infinitamente maior de médiuns agora procurando ser um psicógrafo, né? Em muitos casos também estão produzindo livros com que se nota clara manifestação, né, de espíritos inconsequentes, zombeteiros e mesmo oriundos das trevas. Eles estão dando opinião aí nos livros, esses tipos de espírito, né? Isso não existe, eu acho que é de uma irresponsabilidade do médium. Eu, no meu entender, eu considero isso, né? Porque esses espíritos zombeteiros, né, maledicentes, ficam dando eles ficam dando essas psicografias para que a pessoa faça o livro, para ter a venda, né? Um grande comércio, na verdade, e que, para mim, essas afirmativas que eles se dizem mirabolantes acabam até assustando as pessoas. Isso sim, são os verdadeiros assustadores de alguém, né? E esses espíritos, através dessas manifestações e afirmativas, né, mirabolantes, agressivas, irreverentes, né, demonstram claramente o desejo de desanimar as pessoas que estão tentando trilhar o caminho da luz. As pessoas ficam desanimadas porque eles ficam dizendo que vão fazer isso, vão fazer aquilo. Ou seja, o médium, eu tenho para mim que aí ele vai dizer que está querendo demonstrar, né, o que existe realmente no mundo das trevas. Tudo bem, isso pode até acontecer, mas tem pessoas que não estão preparadas para ouvir, para ler certo tipo de literatura, não é? A mesma coisa que as pessoas emocionalmente não conseguem ver vídeos, né, dizendo que a Terra vai acabar, que o planeta está vindo e tudo mais. Então as pessoas, elas caem a frequência vibratória, né? A mesma coisa acontece com quem vê esses programas televisivos. Eu sempre falo, sempre me debato nisso. Pessoas que não têm, né, o equilíbrio necessário para ver um programa desse assim, seria bom não ver, porque vai atrair para si, com certeza, né, essas energias agressivas que vêm normalmente já das trevas mesmo, né? Essas energias ruins, vai baixar a vibração e a pessoa vai cair até de cama, né? Então, nesse particular, é justo lembrar que a irresponsabilidade de muitos dirigentes, né, de centros, de coordenadores de clubes de livros, né? Tem esses sites dos livros aí, na internet, sites para você baixar os livros gratuitamente, que são bons de uma forma, né? Mas você tem que escolher aquela literatura que você vai querer ver, né? Que você vai querer participar, olhar, ler e tudo mais, né? Então, eles são responsáveis por essas livrarias que trazem esses livros de fundo espiritualista, né? São responsáveis. E vamos abolir esses livros que coloquem no auge, né, essas psicografias desses espíritos das trevas, esses zombeteiros, né, que ficam aí, né, e são inconsequentes e ficam assustando as pessoas. Então, isso é um uso indevido que você vai fazer de um caminho que você está tentando trilhar corretamente. Ok, pessoal? E vamos procurar locais. Eu sei que está muito difícil hoje em dia, né? Como eu acabei de falar. As pessoas não estão mais procurando esses locais, até porque os locais não estão existindo mais, né? Porque as pessoas estão preferindo correr atrás de uma notícia de um ente que se foi.
Mas eu sempre falo, é preferível deixar o ente que se foi, porque aquele momento dele aqui na Terra, para esta reencarnação, já acabou. E ele não vai te acrescentar nada, tá? Você tem que procurar seguir teu caminho, né, espiritual sozinho, sozinho. Você tem que procurar seguir seu caminho sozinho, pedir a Deus forças, né? Pedir a Deus para que você trilhe seu caminho espiritual em busca da sua luz sozinho. Não fique perturbando, né? Eu digo assim, perturbando o espírito que já se foi, porque ele pode estar em local que ele vai ficar mais perturbado ainda se souber que você está querendo falar com ele. E ele não vai poder, né, vir, porque muitas vezes os mentores não vão deixar. Se ele estiver protegido, os mentores não vão deixar, a não ser que eles estejam na erraticidade, né? São espíritos que nem os mentores ainda conseguiram chegar perto deles. Então, o que você vai acontecer com isso? Você vai atrair para a sua casa alguns entes queridos desses que já se foram e eles não estão em condições de te ajudar em coisa alguma. Muito pelo contrário, eles estão precisando de ajuda. E eu já expliquei como são essas ajudas, né? É oração, né? É mandar rezar missa, é levar o nome para alguma casa espírita. Você não precisa estar lá, mas leva o nome para a casa espírita, né? Que você vai fazer um grande bem para aquele seu ente querido, tá? E ele pode estar numa enfermaria espiritual dessa aí, no plano espiritual, ok, pessoal? Porque assim vocês estarão ajudando os mentores deles também. Ou então estarão ajudando que a espiritualidade acorra a eles e os tirem de certas agressividades que eles possam, né, estar sofrendo no mundo espiritual. Porque no mundo espiritual nós somos livres, né? Nós somos livres para tudo. Então, dependendo do que nós fomos, do que produzimos aqui em vida, a nossa consciência vai ser levada automaticamente para locais em que haja compatibilidade com o nosso tipo de consciência, com a nossa elevação vibracional, ok? Fiquem com Deus, pessoal. Namastê para todos. Muita paz, muita saúde, muita proteção.